Olá, bom dia, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Portal das 7h07 da manhã. E vamos iniciar da maneira que eu mais gosto. Pessoas do bem, bora para a vida, fazer acontecer com muito amor e com muito alegria. E aí, quais são as atitudes de pessoas de sucesso? E que tipo de atitude essas pessoas usam para lidar com a raiva? Essa nossa sabedoria convencional, né? A sabedoria social, nos ensina que a raiva, esse sentimento de raiva não é civilizado, ele é totalmente sem sofisticação, né? Socialmente inaceitável. E é difícil escapar desse estigma. Nós sabemos que todos passamos por isso. Mas pensa bem, se você é explosivo no trabalho, se você é explosivo quando você está praticando algum esporte, ou até mesmo você tem esses momentos de explosão em alguma reunião de família ou com amigos, é provável, muito provável, que as pessoas te enxerguem como uma pessoa, como alguém que não consegue controlar as suas emoções. Ou seja, uma pessoa descontrolada, não é verdade? Mas, no entanto, eu adoro ler sobre pesquisas, né? Porque são pesquisas, são milhares de pessoas aí sendo pesquisadas com um fim comum. Então, tem uma pesquisa que, claro, sempre as pesquisas feitas por cientistas, por especialistas, né? Essa por especialistas na área de inteligência emocional, que mostrou que pessoas com alto desempenho e experiência aproveitam todo tipo das suas emoções, inclusive a própria raiva. E muitas vezes na raiva e essas emoções que eles canalizam para encontrar o sucesso e para alcançar os seus objetivos. Ou seja, ao aproveitar esses poderes positivos da raiva, porque a raiva ela tem muita energia. Às vezes eu não gosto muito de falar sobre isso porque é uma linha muito tênue, mas as pessoas bem-sucedidas, que são muito mais focadas, muito mais assertivas e muito mais confiantes, elas sabem como canalizar essa raiva para o lado que é bom. Por quê? Porque a raiva tem muita energia. Então as pessoas de sucesso que lidam com a raiva, elas possuem um QI emocional elevado. Elas utilizam assim do seu dia a dia, dos seus hábitos, das suas rotinas, das suas práticas para desenvolver esse lado. Então, na cabeça dessas pessoas bem-sucedidas funciona mais ou menos assim, ó. Elas aceitam que a raiva é natural e saudável. Quando você reconhece que a raiva é algo natural, porque faz parte dos sentimentos básicos do ser humano, e que ela é até necessária, você para de ter medo dela. Somente quando você perde esse medo, você pode começar a gerir o que fazer com ela, o que fazer com a raiva. Por quê? Porque o medo gera pensamentos e comportamentos defensivos, não é? Quando você está com medo, você entra em estado de alerta, em estado de defesa. Mas quando você abraça o medo, eu falei nisso numa live aqui atrás, né? Quando você abraça o medo, você está se colocando racionalmente no comando da situação, não é? Porque assim, estou com medo, mas é para lá que eu estou indo, apesar do medo. Com a raiva é a mesma coisa. Quando você está no comando da sua raiva, você se permite expressar ela com calma e de forma construtiva, porque você canaliza essa energia. Então, pessoas bem-sucedidas, elas conseguem, elas se concentram em se colocar primeiramente como responsáveis de determinadas situações. A maioria das pessoas que passam por ataques de raiva,
geralmente costuma apontar o dedo para outras pessoas e aponta a responsabilidade. Tipo, você é culpado disso, você me fez sentir isso, você está atrasado, você ainda não terminou o relatório que eu pedi nessa manhã, sabe, de dedo apontado, você está atrasado, você não terminou o relatório. Esse tipo de linguagem natural faz o quê? Faz com que as outras pessoas fiquem na defensiva. E daí, quando a pessoa está na defensiva, ela não está propensa a nos ajudar. E no momento que você se coloca como responsável das situações, as pessoas que estão no nosso meio, elas se inclinam mais em simpatizar com a gente e nos ajudar. Então o foco em você se responsabilizar também clareia a mente para resolver realmente o problema. Então, em vez de ficar reclamando sobre aquele problema, você pode utilizar toda a força da linguagem, né? A força da linguagem é maravilhosa. Então você chega para outra pessoa e fala assim: poxa, eu não gosto de chegar atrasado, pois reflete diretamente no andamento de toda a equipe. Nós precisamos produzir juntos. Você percebe? Você falou a mesma, você está atrasado na hora que você puxa a responsabilidade para você. Pô, eu não gosto de chegar atrasado, pois reflete na equipe, nós precisamos produzir juntos. Sabe aquela coisa, eu preciso do relatório que eu te enviei pela manhã, eu posso te ajudar em alguma coisa para nós conseguirmos terminar juntos? Você falou a mesma coisa, puxando a responsabilidade para você e deixando o outro tranquilo para ver que fez caca. Então essas pessoas de sucesso que sabem canalizar a raiva, elas em via de regra evitam pensamentos negativos. E não há nada de errado em você ser autocrítico. Mas quando a mente é muito negativa, a mente impede o seu crescimento pessoal. E por que você vem todos os dias aqui ao vivo ou assiste essa live depois na sua hora do almoço, no final da tarde? Porque você viu que aqui é um canal para você estar em EPP. É a sua evolução pessoal permanente. Você escolhe melhorar a cada dia com essas pílulas, né, de toques, de chacoalhões, de sabedoria, de fazer pensar. E quando a mente está na negatividade, ela impede o seu crescimento pessoal, o seu crescimento emocional e automaticamente profissional, que você precisa para tomar atitudes. Por isso que eu falo sempre, a pessoa pergunta do semente, eu falei, não, o treinamento de semente ele não é motivacional, muito pelo contrário, não tem nada de motivacional, ele simplesmente te dá ferramentas da física quântica, ferramentas sólidas para você se trabalhar todo santo dia. Por isso que eu falo que o semente, metade dele é para a sua vida profissional e metade dele é para a sua vida pessoal. Ninguém é igual a ninguém. Então, pessoas que já fizeram semente e canalizaram energia para o lado profissional, para o lado dinheiro. Quantas pessoas eu conheço que falam, cara, depois do semente, a minha vida financeira explodiu. Eu comecei a ganhar dinheiro como eu nunca ganhei. Eu tenho alunos que já me mostraram um dos melhores carros aí que existe no mercado, caríssimo, e falou assim, foi você que me deu. Eu falei, eu não tenho poder de transformar ninguém, eu só mostro o canal. Você que usou as ferramentas que eu te ensinei para a sua EPP e você canalizou aquilo que você tem de melhor para a parte financeira. E tem pessoas que fazem o semente
e transformam totalmente a vida pessoal, porque canaliza aquela ferramenta da física quântica para o lado pessoal e se torna um pai muito melhor, uma mãe muito melhor, um filho muito melhor e principalmente se torna uma pessoa muito melhor para o espelho. Está aqui o Emerson, que já fez o treinamento, já me ajudou no treinamento depois como Amigos do Semente, aí melhorei completamente como pessoa. É tão lindo quando a gente tem esses depoimentos, né, das pessoas que já passaram pelo treinamento. Então, assim, na verdade, quando você conhece as suas imperfeições, você se torna muito mais propenso a pensar sobre como melhorar e não no que há de errado com você. Mesmo porque não existe absolutamente nada de errado com você. Não existe nem errado, nem certo, nem bom, nem ruim. É você passando por uma experiência de vida com os recursos que você tem naquele momento. E esses recursos são psicológicos, são financeiros, são recursos emocionais. Então, quando você tem uma visão mais positiva e construtiva de si mesmo, faz com que você alcance muito mais os seus objetivos e automaticamente você amplia muito mais momentos de felicidade. Muitos podem falar assim: Luciano, felicidade plena é utopia. Tudo bem, a felicidade plena pode ser utopia para você, mas você também pode aumentar mais e mais momentos felizes. O trabalho dá o mesmo, de você aumentar a sua ansiedade, a sua depressão, o seu nervosismo, ou você aumentar mais e mais momentos de felicidade e de plenitude. Então, essas pessoas de sucesso que sabem canalizar a raiva no trabalho, por exemplo, elas se concentram em resolver o problema e não se concentram na pessoa. Essa é a diferença. Quando você tem um problema, você faz parte da solução ou você faz parte do problema? Por quê? Porque acidentes e erros acontecem todos os dias. E na mesma facilidade que ocorrem, também é fácil culpar alguém por aquele erro. Ficar irritado com a pessoa que você acredita ser o responsável. Agora, ficar irritado com a pessoa que você acredita ser responsável não vai resolver o problema em absolutamente nada. Você só está irritado com aquela pessoa que você está culpando. Então, quando você toma consciência disso, você para de desperdiçar o seu tempo apontando o erro e você passa a usar aquele mesmo tempo a ajudar a resolver o problema. E assim você evita crítica desnecessária e você consegue dar continuidade aos negócios. E essa é a diferença das pessoas que têm sucesso, que sabem canalizar esses sentimentos, e das pessoas que não têm essa inteligência emocional. Essas pessoas, em via de regra, elas não guardam rancor. Por quê? Porque guardar rancor não leva a absolutamente nada. E além disso, é preciso energia, é preciso esforço para alimentar algo ruim contra alguém. Você percebe isso, não? Quando você está com um sentimento ruim contra alguém, a energia, o esforço que você está pondo naquilo, será que vale a pena? Não vale, porque ao longo do tempo isso corrói você, e ao longo do tempo isso contamina a sua mente e vai te deixando com uma visão de mundo muito negativa. Let it go, deixa esse sentimento ir embora. Perdoar, esquecer, sempre é o melhor caminho para você ser mais feliz. E não pensem vocês que eu sou perfeito, o Luciano fala tanta coisa, ensina tanta coisa. Cada live dessa que eu vou construindo para você, eu construo internamente dentro de mim. Também tenho meus perrengues. Também tem o dia que eu caio nos meus buracos emocionais. Também
tem o meu momento que eu saio da trilha que eu acredito. Talvez a diferença entre eu e alguns de vocês é que eu consigo voltar para o eixo ou sair daquele buraco de maneira mais rápida, com mais recursos. Mas muitas vezes a gente escorrega. É isso. Essas pessoas de sucesso que sabem canalizar a raiva, eu venho debatendo muito isso com uma pessoa que eu tenho sociedade ultimamente aí numa rede de lojas, uma pessoa minha sócia, que falou assim, cara, pessoas de sucesso, pessoas que sabem canalizar a raiva, elas evitam, elas não vão enviar uma resposta de WhatsApp, um e-mail, elas não vão mandar um e-mail, responder o WhatsApp, ou vão ligar para uma pessoa que trabalha com elas quando ela está irritada. A maneira como você se comunica com as pessoas no trabalho pode afetar totalmente as suas perspectivas de carreira futura. E hoje em dia, e-mail, WhatsApp é um registro permanente da sua comunicação e que tem o potencial de acabar com a sua carreira quando mal utilizado. Sabe aquela história que um copo de cristal, uma vez trincado, jamais volta a ser cristal novamente? Então, na sociedade, eu sempre falo, leia, sinta, absorva, pense, medite e depois responda. Hoje, com a facilidade da ferramenta, principalmente WhatsApp, hoje até o Instagram tem resposta, ou e-mail, são coisas muito rápidas e que você não tem o outro na sua frente, você pode chegar lá e já disparar um monte de coisa sem pensar, sem analisar, envolvido pela raiva. E isso pode te custar muito caro. E isso pode você se arrepender minutos depois que parou para pensar. Só que tarde demais. Se o cristal trincou, perdeu. Então a raiva, ela compromete o seu julgamento. E ela pode... Deu uma pausa aqui por baixa qualidade, né? Não tinha acontecido ainda. Não sei se essa pausa chegou em vocês. Espero que não, senão eu tento mudar a internet aqui. Perdi o que eu estava falando, gente. Estava falando do e-mail, do WhatsApp, que para você não responder em momento de raiva, para você parar, pensar, meditar, a isso, né? É isso. Então a raiva, ela compromete o seu julgamento e ela pode te levar a escrever algum e-mail, algum WhatsApp de forma indevida, que você não faria caso você estivesse em serenidade, em calmaria, em tranquilidade. Então, se você precisa desabafar ou liberar o seu descontentamento, redija esse WhatsApp, escreva esse WhatsApp, esse e-mail, sem destinatário, né? O WhatsApp só se você tiver um outro celular tal. Ou salva aquilo que você escreveu como rascunho. Em outro momento, horas depois, ou um dia depois, sabe? Quando você já estiver em outra vibe, quando você estiver em outra energia, vai lá, abre aquilo que você escreveu, escreve no notas, né? E leia novamente. Eu garanto que talvez você mude completamente aquilo que está escrito. Marta Bueno, eu conheço alguém que faz isso muito. Então quando você vem para cá, se essa live de repente faz você mudar só esse quesito, nossa, já pode melhorar muito, muito os seus relacionamentos, tanto profissionais como pessoais. Porque isso vai ajudar você a não tomar atitudes impróprias por impulso.
E essas pessoas de sucesso que sabem canalizar a raiva, dentro do ambiente familiar, dentro do ambiente de casa, você sabe o que elas fazem? Elas meditam. Eu trouxe a meditação para vocês aqui todos os dias por mais de 1 ano. E não vou parar com a meditação não, é que agora eu estou de férias. Eu vou voltar com a meditação 1 vez por semana, pelo menos. Para quê? Para lembrar você que no meu canal do YouTube tem lá hoje 8 tipos de meditação diferente, meditações guiadas com temas diferentes. Ah, Luciano, mas quando você está ao vivo é melhor. Isso é uma crença. O importante é você fechar os seus olhos e você entrar em estado meditativo. Ah, Luciano, eu gostaria muito de meditar, mas eu nunca meditei na vida. Aqui no meu Instagram, logo embaixo ali da minha foto de perfil, que fala que eu sou psicólogo, papapá, tem ali introdução à meditação. São um pouquinho mais de 10 minutos, onde eu ensino toda a postura da meditação, como deve fazer para a meditação, e daí a prática. E para te ajudar, tem no meu canal do YouTube, Luciano Marques, você vai lá, assina o canal, e tem lá, basta você escrever lá, meditação, e pronto. E você vai lá e faz a meditação guiada, são 8 diferentes, dá para você fazer uma diferente por dia, durante a semana toda, e depois repete. A meditação vai te ajudar a lidar com estresse, vai te ajudar a lidar com ansiedade, porque o estresse e a ansiedade são os precursores da raiva, são os precursores da raiva. Então a meditação constante regula os níveis de cortisol. Olha aí a Sônia Novaes falando verdade, as suas meditações ajudam muito. A meditação não são as minhas, a meditação ajuda muito, né? Porque a meditação, ela, quando você põe ela constantemente, eu falo sempre, medite pelo menos, não precisa acreditar em mim, medite 7 dias consecutivos e me fala. Ela regula os níveis de cortisol, que é um hormônio liberado durante períodos de estresse. Também aumenta a serotonina, que é um hormônio chamado aí, popularmente como relaxante, né? Um dos hormônios da felicidade, equilibra suas emoções e pode te tornar muito mais consciente dos seus sentimentos. É isso. Outra coisa também dessas pessoas de sucesso que sabem canalizar a raiva, elas praticam exercício. A prática de exercícios regulares aumenta os níveis de energia e de foco. Então, vários pesquisadores afirmam que esse hábito ajuda a gerenciar a sua raiva. Quando eu posto aqui 5 e pouco, 5 e meia da manhã, antes das 6 da manhã, antes das 5 da manhã, eu na minha academia, em casa, caminhando, correndo, não pense vocês que eu amo fazer exercício. Não amo não, mas eu faço. Por quê? Porque eu sei que faz bem. Então tem muitos estudos que demonstram que o exercício regular, ele dissipa sentimentos de raiva, reduz o risco de explosões de estresse. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que praticar exercício, caminhada, você vai fazer o exercício dependendo do seu estado físico, da sua idade. Eu, dentro dos meus 27 anos, eu tenho que ser um pouquinho mais calmo, então eu vou lá, faço 20 minutos de caminhada, 10 minutos uma corrida leve, alguns exercícios de alongamento e para mim tá bom. Talvez você tenha uma idade para ficar puxando peso lá, não é a minha vibe, não é a minha praia. E tudo bem, tudo bem. Então o negócio é você praticar. Outra coisa, pessoas de sucesso que sabem canalizar os seus sentimentos, em via de regra, elas têm um arquivo, elas têm uma espécie de diário, né? Então, quando você mantém um diário, é uma alternativa, uma saída bem saudável para as suas emoções, incluindo a raiva. Ô, Dona Maria, obrigado aí por ser minha fã. Dona Maria todos os dias me escreve, todos os dias está comigo aqui. Que maravilha isso. Então, o que eu estava falando? Que as pessoas têm um diário, né? Que ajuda muito, escrever ajuda muito nas emoções. Por quê?
Porque o seu diário é um ótimo lugar para você expor os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas ideias, as suas emoções, sem risco nenhum de machucar ninguém e sem ter medo, principalmente, de ser julgado por alguém. Então, muitas pessoas aqui me seguem, são de fora do estado de São Paulo, não têm condições de vir fazer o treinamento semente, são às vezes de fora do Brasil e estão num momento assim perdido. Eu sempre falo, cara, pega um papel e como se eu estivesse na tua frente, começa a escrever, põe tudo o que você está sentindo aí, como se você estivesse falando comigo. Escreve sem parar quantas páginas for, porque isso te libera. Você libera aquele sentimento para o papel, seja raiva, seja o que for, seja mágoa, você libera para o papel toda a emoção, né? E aí você não está nem machucando ninguém e muito menos com medo do que vão pensar de você. E depois você pega esse papel, você pica, você põe fogo com segurança nele e aí por diante. Então você percebe, pessoas de sucesso, a pessoa tem sucesso porque teve sorte. Não, é porque ela tem uma inteligência emocional elevada e ela consegue canalizar esses sentimentos e principalmente puxar a responsabilidade para si. Então, é isso. E amanhã, 7h07 da manhã, se Deus nos permitir e há de permitir, estaremos aqui de volta ao vivo e a cores. Beijo no coração, até amanhã, 7h07. Bora lá!